Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Hoje é 4 de maio, também conhecido como Dia Mundial do Star Wars ao redor do globo. Hoje também é o último dia para você tirar o seu título de eleitor e votar nas eleições de 2022, mas esse não é o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é simplesmente pegar os 9 filmes principais da franquia e fazer um ranking do pior ao melhor. Simples assim. Na minha visão, os piores filmes de Star Wars são os filmes que têm problemas na direção criativa. No sentido de que ou eles estão tentando estabelecer coisas novas das quais eles não têm tanta certeza, ou então eles estão querendo trocar de diretor, ou estão querendo tentar agradar a fanbase depois de recepções muito negativas. Esses momentos geralmente rendem os piores filmes. E isso é evidenciado pelo pior lugar nessa lista, o pior de todos os 9 filmes da franquia, que é Star Wars 8, The Last Jedi. Ele mesmo, o infame, o divisivo, pior filme de todos. Eu arrisco dizer que é até pior às vezes do que o filme ruim, que nem Rogue One. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, eu acho que o filme ele tem ideias interessantes, mas as execuções são muito lamentáveis, tem muitos momentos que tu fica assim, meu Deus, cara, por que foi feito isso? E eu digo coisas como, por exemplo, aquela situação da Leia explodir a nave e ela voltar com uma bolha de força para dentro do bagulho. Eu entendo o que eles querem fazer, que eles querem trazer um pouco de expansão para o poder da força, mas o jeito que é feito, com aquele drama e aquela trilha de R$3 ali, não funcionou. Aí tem ideias que eles não estavam com tanta certeza que iam focar, por exemplo, a Rose ali, que não, vamos estabelecer o personagem, criar tudo aquilo ali para depois ela aparecer por 1 minuto no próximo filme. Ou então a cena toda do cassino ali, todo aquele plot do cassino que é uma crítica à sociedade, mas que simplesmente transformou o filme numa coisa que assim, cara, não tem como ver de novo, tipo Senhor dos Anéis, o bagulho é muito lamentável. Eu acho que tem momentos que tipo assim, a gente vai subverter as expectativas. Legal, cara, tu pegar o Luke lá e atirar o sabre pra fora, que se foda, só que ao mesmo tempo não faz muito sentido, é uma coisa que tipo assim, parece que é mais pra te chocar do que pra realmente ter um impacto no roteiro. A química do Luke e da Rey é uma química interessante, mas que eu acho que fica muito pouco desenvolvida porque o roteiro ele tá tentando te chocar ou te impressionar ou subverter as expectativas o tempo inteiro. E fora a clássica cena do Luke lá tomando leite do bicho, que tipo assim, bah gente, sacou? Eu quero isso, eu vou ver Jackass. É um filme muito queridinho no meu coração de criança, Star Wars 1, Ameaça Fantasma, um filme que também representa aqui a ideia de que eles não tinham uma visão muito clara, afinal de contas estamos falando de midi-chlorians, midi-chlorians! Essa ideia é extremamente estapafúrdia. Eu acho que um dos erros do filme é o Anakin ser muito novo, ele podia ter sido uns 2, 3 anos mais novo, mais velho, que funcionaria de uma maneira muito melhor. Eu acho que o jeito que a Padmé está apresentada nesse filme não funciona, melhora muito mais nos outros filmes que ela aparece. Eu acho que tem momentos legais, por exemplo, o Darth Maul, o Qui-Gon Jinn, Liam Neeson, afinal de contas, né? Mas essas ideias, elas têm uns desenvolvimentos um pouco assim, sacou? Tem momentos legais no filme, como por exemplo, o Conselho Jedi, tu poder ver aquilo ali acontecendo e os Jedi no topo do seu poder. Mas o filme, ao mesmo tempo, ele tem Jar Jar Binks, que é uma crítica que é feita há 20 anos e merece ser feita mesmo, que é um personagem muito ruim. É um filme, cara, que apesar de ele ser queridinho da minha pessoa, porque eu era criança, quando eu assisti e tudo mais, eu acho que olhando hoje ele tem muita coisa que acabou não sendo aproveitada, tanto de mitologia quanto de roteiro, porque a visão não estava clara. Eles queriam ir num lugar e depois pensaram, vamos para outro que vai ser mais interessante. Mas no 7º lugar temos um filme que eu diria que é tão ruim quanto Ameaça Fantasma, se pá, até talvez pior, que é Star Wars 9, Rise of Skywalker. Eu botei esse filme um pouco mais alto na lista porque ele tem momentos visuais muito impressionantes, aquela luta da Rey com Kylo Ren lá que tem a água toda rolando, é um dos melhores momentos dessa última trilogia, mas várias das decisões de roteiro, de como a gente chegou nessa luta, ou que fim deram vários dos personagens, são muito duvidosas. A gente está falando de um filme que amarra uma trilogia e ele coloca vários personagens no lixo e deixa evidente que alguns outros simplesmente eram personagens filler. Por exemplo, a Capitã Phasma, que não vira em nada aquilo ali, aquela história não entrega em lugar nenhum. O fato do Finn, no início da trilogia, ser um Stormtrooper que se rebela e que quer fugir, não dá em quase que nada também. Um cara que no primeiro filme da trilogia segurou um sabre e deu a entender que tinha alguma coisa a ver com a força. Não vai a lugar algum isso aí. A ideia de trazer o Palpatine de volta e os mortos falam e não sei o que, ridícula completamente.
Eu acho que a gente foi tentar consertar coisas que acabaram dando errado no 8 e pioramos a situação de uma maneira drástica, assim. É um filme que consegue usar a Carrie Fisher até de uma ideia um pouco mais bem executada, mas isso não é o suficiente para trazer o filme para baixo. Ele tem muitas ideias ruins ali, o romance que acontece no final com o Finn lá não funciona. Eu acho que até os personagens clássicos, Chewbacca, C-3PO, R2-D2, eles são grandes muletas no filme, eles não precisavam nem ter aparecido, que não ia fazer tanta diferença, porque ou eles são alívios cômicos que não tem graça nenhuma, ou então estão passando por histórias que eles já passaram. É um filme lamentável, na minha opinião, ele é bonito visualmente e só. Tem poucos momentos ali que valem a pena. E aqui no final dessa crítica desse filme eu te pergunto, que porra é Cavaleiros de Ren? Por que eu deveria me importar com Knights of Ren, aquela cena toda do Kylo Ren lutando contra os caras lá? Estão chegando os Cavaleiros de Ren. Quem são esses caras, cara? Eu não li livro, eu não vi quadrinho, eu não... Foda-se! Esse é o tipo de momento que define a minha opinião sobre esse filme. Estamos na posição 6 e aqui as coisas começam a ficar mais sérias, porque o sexto lugar, nós não estamos falando de filmes ruins, mas é um filme que eu não acho tão bom, que é o último filme da primeira trilogia, Return of the Jedi. É um filme que eu tentei reassistir para esse vídeo, mas que em vários momentos ele me deu muito sono. Eu acho que é um filme que ele não tem vários dos momentos impactantes que teria no quinto, ou até no mesmo quarto filme. Eu acho que algumas coisas, tipo assim, o Boba Fett fica evidente que é um personagem muito aumentado assim na fanbase, porque ele realmente é um personagem muito desinteressante. É um filme que, apesar de as limitações técnicas já não serem tão sérias, eu acho que ele ainda não consegue uns momentos tão incríveis. O final do filme é bem legal, mas é um filme bem morno, assim, reassistindo a coisa toda. E falando em morno, o quinto lugar da nossa lista vai pro primeiro filme da saga toda, Star Wars Uma Nova Esperança. Um filme que eu acho que ele ainda tem um senso de descobrimento e uma magia que não foi capturada já no sexto filme. As limitações técnicas dele são muito mais importantes, afinal de contas tem momentos ali, a luta do Obi-Wan com o Darth Vader que é simplesmente ridículo, mas ao mesmo tempo a magia do mundo tá ali de um jeito que não está em vários dos outros filmes piores nessa lista. É um senso de maravilha e de aventura que é muito difícil de capturar, e aqui nesse filme, como a gente não tinha uma noção ainda do que era o mal, essa ideia é presente de uma maneira muito interessante. O Império é uma coisa muito séria, e aqui tem vários momentos muito legais. Apesar do Luke ser um personagem assim um pouco... sacou? Tem vários momentos interessantes. Harrison Ford bem novinho, é uma coisa incrível de se ver. É um bom filme, mas as reedições dele também são outra coisa que me fazem ficar um pouco desgostoso com a ideia toda. É um bom filme, mas não está entre os melhores. A partir desse ponto na lista só temos filmes incríveis. E falando de filmes incríveis, não tem como não falar no quarto lugar de Guerra dos Clones, um dos filmes que pegou a minha pessoa criança lá, foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. Então eu sei que a memória afetiva aqui é muito forte, mas eu gosto muito da ideia desse filme. Eu acho que ele tem muitos momentos muito massa, por exemplo o Obi-Wan lá em caminho no planeta todo de água, e ele visitando a fábrica dos clones e todo aquele suspense, tipo assim, da onde que vem esses caras, então como assim isso já estava rolando. Ele tem um mistério muito legal nesse filme e ao mesmo tempo ele é contraposto com cenas muito interessantes, como lá no final, Geonosis, vários Jedis. Aqui a gente está vendo de novo a coisa da Ordem Jedi estar no alto do seu poder e vários dos momentos que acontecem com isso. A gente já tem aqui Hayden Christensen como Anakin, que é um cara que, apesar de alguns diálogos muito complicados por culpa da direção, o cara consegue tirar leite de pedra ali, o cara consegue fazer uma atuação boa apesar do diálogo horrível. Eu acho que esse é um filme também que não se sustenta tanto em personagens B-side, tipo C-3PO, R2-D2, é um filme que ele se sustenta bem, focando ali em Obi-Wan Kenobi, que é outro ator muito impressionante, e na relação dele com o Anakin. Eu gosto de ver toda essa dinâmica da parada e como já dá um pouco do indício de que ele ia pro lado sombrio da parada. E assim, gente, como eu vi esse filme nos cinemas com apenas 10, 11 anos,
Eu achei muito incrível a ideia dos clones e que tinha exércitos e que cada clone tinha ali as suas armaduras e tal, e aquela roupinha branquinha, quase que Stormtrooper, eu achava aquilo fantástico. Então assim, eu entendo perfeitamente que os críticos desse filme podem ter vários pontos e dizer, não cara, esse aqui é um dos piores, só que aqui a memória afetiva está falando mais alto, entendeu? Eu vi o filme quando eu era criança, eu reassisto ele hoje, ainda me divirto muito com diversos dos momentos. Eu sei que o diálogo é discutível, mas o filme é bom. Confia, o filme é bom. Num lugar surpreendentemente alto dessa lista, eu venho botar aqui em terceiro, com a medalha de bronze, Star Wars 7, The Force Awakens. Uma trilogia tão ruim quanto essa última ainda rendeu um primeiro filme muito impressionante. E aqui eu acho que a gente tem justamente o oposto do que dá errado nos outros filmes. A visão desse primeiro filme é muito evidente, muito clara. Eles sabiam para onde eles queriam ir. A morte do Han Solo é uma coisa muito impactante. O jeito que eles estabelecem o Kylo Ren como um vilão completamente diferente é impressionante. Tem coisas não tão legais no filme, como por exemplo o General Hux, que é outra coisa que também não dá em nada, mas eu gosto muito do jeito como esse filme ele estabelece uma nova pegada para o universo. Apesar do antagonista ser um pouco ruim, a First Order lá, que tipo assim, ai beleza, irmão, que sono. Ao mesmo tempo tem isso, mas tem coisas muito interessantes nesse filme. Eu acho que ele também é um filme que tipo assim, não, a gente vai fazer a volta da trilogia, uma nova trilogia Star Wars, vamos gastar um dinheiro no visual, porque tem muita cena impressionante. O planeta da Rey lá tem muitos takes, que eu vi esse filme 3, 4 vezes no cinema, porque ele era muito visualmente impressionante. Então tá aí, vim IMAX, vim HD, vim 2D, vim tudo cara, vim 3D, tudo que tu puder imaginar. Eu acho esse filme realmente um filme que estabelece as coisas de um jeito muito massa. Tem aquele momento lá que o Han Solo vai e encontra o bar e eles acham o sabre do Luke e tudo mais. Muitos momentos muito interessantes nesse filme. É uma pena que várias das coisas que eles estabelecem acabam saindo muito tortas ou então de um jeito que eu não achei interessantes. Mas eu acho Force Awakens em si, sozinho, um filme impressionante. Hello there. É quase o melhor, mas não é o melhor. É o quinto, Império Contra-Ataca. Exatamente, o filme que todo mundo diz, não, é o melhor filme da história do Star Wars. Eu acho que ele é o segundo melhor, mano. Ele é um filme que ele consegue botar os nossos protagonistas numa situação muito complicada. Me interessa muito ali o tamanho do Império naquela época. Eu acho que esse é o filme que definiu de uma maneira muito central a ideia de que os rebeldes são uma facção muito interessante, que eles correm pelo mundo. Cara, esse filme é muito bom. Ele apresenta um dos planetas favoritos, não só meus, mas dos fãs todos, que é Hoth, Planeta Nevada, bagulho pegando. Eu acho esse filme impressionante, eu acho que ele tem muitos momentos legais. Os avanços tecnológicos ainda não eram tão potentes, mas eu acho que esse filme ele não precisa desses avanços para passar sua mensagem de uma maneira muito efetiva. Eu acho que o ritmo do filme é muito mais interessante, por exemplo, que o sexto ou até mesmo que o quarto, que estava expandindo a parada toda. Esse filme ele não tem a obrigação direta de ou concluir ou criar todo um universo. Então ele foca apenas num texto brutal, em momentos impressionantes. Império Contra-Ataca é um dos melhores filmes da franquia. Eu acho que é fácil dizer que é um dos favoritos da galera, mas pra mim ele fica apenas em segundo lugar. You underestimate my power! Porque o primeiro lugar, senhoras e senhores, o primeiro lugar, o melhor filme da franquia toda, como um todo, spin-off, séries, tudo mais, é A Vingança do Sith. Simplesmente A Vingança do Sith. É um filme impressionante, é um filme que ele consegue pegar uma trilogia muito discutida, que é a primeira, e concluir de uma maneira épica. É o melhor filme da primeira trilogia e é o melhor filme da porra toda. Aqui a gente tem só momentos incríveis. Preciso falar de coisas como a Ordem 66 rolando? Não preciso, porque o bagulho é impressionante, dá um senso de tragédia. Esse senso de tragédia é uma das coisas que eu mais acho legal no filme, porque fica muito evidente assim que a coisa tá indo toda pro buraco. Aquele momento lá mais pro início que Yoda tá meditando e vendo que a desgraça vai rolar. Cara, só momentos bons. Eu acho que tem uma das coisas que a galera critica muito, que é o duelo do Yoda com o Palpatine. Eu acho aquilo muito massa, ele sair meio que perdendo daquilo ali, meio tristola. Muito bonito, cara. E a química, pro início do filme, a química do Anakin com Obi-Wan, que a gente tá vendo já o Anakin Jedizão, Cavaleiro Jedi, pica grossa. Cara, que aqueles momentos, aquelas batalhas de nave, o Conde do Khan ali no início, cara, esse filme é muito bom. Fora momentos, como por exemplo, o Jedi Purge lá, que entra o Anakin com todos os Stormtroopers e destrói a porra toda do Templo Jedi. A formação do Darth Vader é uma coisa muito legal. E daí a gente chega, obviamente, naqueles últimos momentos
o duelo icônico em Mustafar. Cara, que filme incrível, ele é um filme incrível do início ao final, é o melhor filme de todos, porque a visão aqui estava muito evidente, aonde que a gente queria chegar, não precisa agradar muita gente, vai ser um filme trágico, e acho que é o filme que mais me arranca emoções até hoje. Esse senso de tragédia e da coisa tá indo pro buraco é algo que, reassistindo, eu ainda sinto. Mas, gente, é isso, ranqueamos todos. Ninguém morreu, ninguém se machucou, os comentários devem estar uma insanidade, mas eu quero saber de ti. Quais os teus filmes favoritos? Qual a tua lista? Qual o teu personagem favorito? Deixa tudo nos comentários, vamos fazer uma discussão acalorada e maravilhosa. Star Wars pra sempre, tire seu título de eleitor, Legal Records. Tchau!